Web Rádio Devotos de Santa Luzia. Nossa missão é evangelizar. Salve Jesus, salve Maria, que alegria estarmos unidos e reunidos novamente pelos meios de comunicação para mais um momento de oração. E hoje nós vamos pedir o dom da piedade, que o Espírito Santo nos conceda este dom. Vamos iniciar este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver o que o nosso Papa Francisco nos diz sobre este dom. O dom da piedade nos orienta em todas as relações que temos com Deus e com o próximo. São Paulo se refere a isso. Recebeste o Espírito de adoção filial, pelo qual bradamos, Abba, ó Pai. O Espírito Santo, mediante o dom da piedade, nos faz como filhos adotivos de Deus, reconhecer Deus como um Pai. E pelo fato de reconhecermos Deus como Pai, consideramos as criaturas com olhar novo. Este dom nos leva a considerar o fato de que Deus é sumamente santo e sábio. Nós vos damos graças por vossa grande glória. É o dom da piedade que leva os santos a desejar acima de tudo a honra e a glória de Deus, para que em tudo seja Deus glorificado, diz São Bento. E Santo Inácio de Loyola exclama: para a maior glória de Deus. É também o dom da piedade que desperta no cristão a inabalável confiança em Deus Pai, como por exemplo Santa Teresinha. Este dom leva o cristão a ver o outro como irmão e amá-lo como filho de Deus. Olha só que coisa mais linda que o nosso Papa Francisco falou sobre este dom. Então que o Espírito Santo nos conceda este dom, para que nós possamos dar glórias a Deus, reconhecer que Deus é nosso Pai, que Ele nos ama, para que nós também possamos viver e fazer tudo para a honra e glória dEle. Então vamos pedir ao Espírito Santo rezando o nosso terço. Pode colocar aí suas intenções, seus pedidos, tudo aquilo que está em seu coração. Apresente ao Senhor e que a Virgem Maria interceda por todas as nossas intenções. E que o Senhor nos conceda os seus dons e hoje de forma especial o dom da piedade, para que tudo que nós for fazer seja para a honra e glória de nosso Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo,
Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Finalizemos agora o nosso terço rezando uma salve rainha, pedindo a intercessão da Virgem Maria, que ela interceda por nós junto a Deus e que o Espírito Santo se derrame sobre nós, em especial este dom da piedade. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, desça sobre nós, sobre todas as nossas intenções, sobre toda a humanidade, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Fiquem todos com Deus, que o Senhor os abençoe hoje e sempre.